Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje recebemos aqui nos estúdios o vereador Capitão Neves, autor de uma homenagem ao grande jornalista Walter Zompero. E no primeiro bloco a gente teve a participação do radialista e jornalista Newton Mendonça e também do filho do Walter Zompero, o Júnior. E agora nesse segundo bloco participam aqui o Elias, né? Grande figura ali. Conhecido como Piscita, né? É fã do Raul Seixas. É fã do Raul Seixas, olha lá, já não precisa nem perguntar, ele já saiu falando. E também o jornalista e assessor aqui parlamentar, Paulo Nakayama, são pessoas que trabalharam também com o Walter Zompero e vêm aqui dar um pouco do seu testemunho do quão grandioso foi o trabalho do Walter Zompero dentro do jornalismo aqui em Tupã, né? Antes de tudo, eu queria reconhecer a iniciativa do Capitão Neves. Eu acho que é importantíssimo a gente manter viva a memória das pessoas que ajudaram a fazer Tupã, né? E o seu Walter, ele tem um papel fundamental na história da imprensa tupanense. Ele não foi um dos pioneiros da imprensa de Tupã, mas ele ajudou a forjar o que a gente tem hoje como imprensa em Tupã, porque a gente que está em casa, que pega o jornal todo dia, não tem noção de como é difícil fazer um jornal diário aqui em Tupã. Uma cidade do porte de Tupã, ela não gera notícias suficiente para você, se você realmente não estiver empenhado, é difícil você fazer um jornal diário. E tem que lembrar que o seu Walter, o próprio Newton que esteve aqui, o Alziro, aquela primeira geração que o seu Walter ajudou a forjar, eles não tinham Google, eles não tinham redes sociais, contava só com a criatividade e a vontade de correr atrás das coisas. E o seu Walter ajudou a pautar muito, ajudou a lapidar muitos profissionais, né? O Newton citou alguns nomes aqui, ele próprio, o Alziro, que hoje é editor-chefe do Diário, o Edson Xavier, que está no Japão hoje, eles são o Maurício, que é proprietário e editor da Tribuna em Bastos, eles são de uma primeira geração que o seu Walter ajudou a formar. Eu já sou da segunda geração, eu, Wilson Miura, André Simões, a gente já vem da segunda geração, mas a gente continua sendo fruto desse trabalho, dessa preocupação que ele tinha com o jornalismo, que o Newton estava contando no primeiro bloco, cuidado com os detalhes, a fixação em cima do português, que é uma coisa que hoje em dia está se perdendo, né, capitão? Principalmente nas redes sociais. Hoje em dia todo mundo se acha muito jornalista, mas entre o fazer jornalismo e você fingir ser jornalista tem uma distância muito grande. E o seu Walter ajudou a formar muita gente e esse trabalho que ele começou lá atrás continua tendo reflexo até hoje, porque vai sendo passado de geração para geração. Você tocou num ponto aí que falou, não era uma época que não tinha Google, não tinha nada, né? E que o próprio Júnior relatou assim, pô, meu pai ficava ouvindo rádio, tem tudo a ver com aquilo que você falou. A dificuldade de fazer um jornal diário em Tupã é que é uma cidade que não tem uma agenda, vamos dizer assim, social que emana vários acontecimentos. E o fato de estar ouvindo o rádio era justamente para tentar pegar alguma informação que ele não tinha ainda detectado, né? Chegado a ele, assim, por isso que era uma... Não tinha o Google daquele tempo, mas era rádio, isso, né? Para ver, vamos ver se tem alguma coisa interessante no rádio, né? É porque hoje é mais assim, hoje a imprensa se retroalimenta, né? O site posta uma notícia, outro site repercute, o jornal pega aquela notícia, então a notícia ela fica girando dentro dos canais de comunicação. Naquele tempo até a gente se pautava alguma coisinha ou outra pelo rádio. Mas era uma relação de duas mãos. O jornal pautava o rádio pautava o jornal. O rádio mais pela questão do imediatismo. Então, acontecia uma ocorrência policial, por exemplo, o rádio já estava em cima, eles chegavam primeiro, transmitiam primeiro, a gente servia como pauta para a gente. Mas nas pautas gerais, que são aquelas pautas frias que a gente chama, que a gente precisa muito para o jornal, que não são aquelas factuais, muito do que o rádio divulgava era pautado pelos jornais, tanto o Diário quanto a Folha do Povo. Era uma equipe que estava sempre na rua, não tinha esse negócio de jornalismo sentado, que é um dos males dessa geração. O pessoal estava sempre na rua, o pessoal estava buscando o fato, interagindo com a comunidade. E eu acho que naquela época, não desfazendo do jornalismo atual, que aqui em Tupã ainda continua tendo essa pegada. A comunidade tinha muito mais vez e muito mais voz nos jornais do que está tendo hoje em dia. Hoje em dia fica muito pautado por rede social e essas coisas. Acho que a cara de Tupã um pouco está se perdendo, né? Apesar de que tanto a Folha quanto o Diário continuam tendo essa linha editorial bem focada na comunidade. Você colocou no outro ponto, assim, também, que tem tudo a ver com essa questão da produção jornalística, que era uma época, né, que assim, as pessoas dependiam mesmo da informação do impresso, né, era o rádio impresso aqui em Tupã e principalmente assim, o detalhe, o aprofundamento do fato era através do impresso, né?
Sim, e isso é uma coisa que a gente tem que destacar e louvar muito, que era uma preocupação muito grande que o seu Walter tinha, e ele tinha noção de que o que a gente publicava no jornal ia ter um impacto muito grande, e aquilo ia ser assimilado como uma verdade absoluta. Ó, saiu no jornal, então deve ser verdade. Não saiu no jornal, é verdade. Então o seu Walter fazia a gente rechecar as informações, correr atrás, confirmar. Ele não deixava publicar nada que não tivesse realmente respaldado no que fosse mais próximo da verdade. Piscita, você trabalhou com ele muito tempo ali, né? Muito tempo, porque eu mesmo, pessoalmente, faz 45 anos que eu trabalho na Folha do Povo. Seu Walter é mais do que um mestre. Eu aprendi a escrever um pouco através dele, eu sei escrever matéria também. Quer dizer, nem precisei fazer faculdade. Seu Walter era um profissional que jamais Tupã vai ter um profissional igual o seu Walter. Que bom. Pensa numa pessoa dedicada e boa, honesta, tudo, né? Então é assim, às vezes, falar do seu Walter foi um batalhador, seu Walter. O que eu vejo aqui na fala de vocês dois, nas falas dos anteriores, é que a imprensa, não estou desmerecendo atualmente, mas a imprensa parece que antigamente era mais responsável, porque eu estou vendo que ouvia rádio, mandava as pessoas verificarem, porque eu acho que quando a pessoa divulga alguma coisa, tem que ouvir a fonte, tem que ouvir o final, tem que ouvir as pessoas. Parece que hoje em dia alguns meios de comunicação se preocupam em divulgar o que houve e não verificar se o que houve traz um benefício, traz uma coisa contra, porque a comunicação ela é imparcial, né? Ela é uma transmissora da informação. Ela não pode transmitir uma informação... bem, nós estamos aqui só com um comunicador aqui, né? O nosso amigo aqui, todos vocês aí, e eu também, a gente mexe, uma coisa que a gente se preocupa muito é com a essência da comunicação. Acho que todos nós nos preocupamos em transmitir realmente aquilo que está acontecendo. E a gente nota que, como o Paulo falou aí, algumas mídias sociais, ela não se preocupa com o que está acontecendo. Ela se preocupa em divulgar, não quer saber se é verdade, se existe um contraponto, se existe uma maneira de ver diferente, e a gente que é o produto, né, temos que seguir em frente e fazer a comunicação do nosso modo, mas com uma coisa, até como eu ouvi o Valtinho falar, que falou que o seu Walter era chato, ele era chato, assim como nós temos que ser chatos, porque nós temos uma essência, transmitir a verdade ao povo. Eu acho que assim, esse problema não afeta só Tupã, não afeta São Paulo, é o mundo todo. É o complexo. O que aconteceu com a internet, capitão, as coisas vêm muito mais rápido. E na ânsia de você divulgar rápido, às vezes você nem se preocupa em apurar se aquilo realmente está sendo do jeito que... No fogo, né? Eu quero ser o primeiro a divulgar. Isso é um peso muito grande. E esse primeiro aí, se você me permite dizer, como a gente fez um curso de comunicação, que foi por causa desse primeiro que existiu... várias coisas, né? Porque, se não me engano, quando aconteceu o acidente com a Lady Di, não é isso? A Diana, princesa da Inglaterra, a pessoa queria ser a primeira a transmitir o acidente. Isso aí deu um início, como o nosso professor aqui vai dizer, isso deu um desencadear na comunicação social, que hoje o WhatsApp, essas coisas todas. Mas eu concordo com você, isso aí. Que esse primeiro a divulgar... até quando aconteceu com esse acidente com a Lady Diana, não é isso? Na Inglaterra, que eu acompanhei, porque eu fiz um curso de pós-graduação, eu achei interessante, porque eu não sabia que aquele acidente desencadeou uma coisa chamada da inovação da comunicação social. Mas nós, pelo menos eu que sou da velha guarda, temos que usar essa inovação, mas com os critérios de antigamente, com a responsabilidade que acompanha a matéria jornalística. Ô Paulo, você trabalhou quanto tempo com o Walter? Eu convivi quase diariamente com ele, 5 anos, 6 anos mais ou menos, porque teve um período que eu ajudei ele a fazer a tribuna de Bastos. Então a gente viajava, isso foi durante um ano, na Folha do Povo, que eu fiquei 5, 6 anos. A gente viajava todo dia, então a gente ia, tinha um fusquinho, o seu Walter, a gente ia e voltava de Bastos. E essas viagens, deslocamentos que a gente tinha, foi uma oportunidade muito grande, porque... é aquilo que o pessoal falou, que o seu Walter ele era focado no jornalismo. Tudo para ele tinha um desdobramento jornalístico por trás. Então, qualquer fato, qualquer acontecimento, ele sempre procurava discutir as coisas sob a ótica do jornalismo. Como que aquilo pode ser abordado, como que a gente vai analisar determinado assunto, que desdobramento isso aqui vai render lá para frente. Então, é o que eu falo. Esse período que eu convivi com ele, esse entusiasmo que ele tinha por fazer jornalismo, serviu para mim... não desmerecendo os bancos da faculdade, mas serviu para me formar profissionalmente muito mais do que
a teoria que eu tive na faculdade, porque a faculdade fica presa mais no campo teórico, né? E essa convivência na lida, no dia a dia com o seu Walter, já me levou para o lado prático. Até para você pegar pequenas minúcias, como o Newton estava dizendo, você toma cuidado com a sua redação, porque o Newton, ele ficou famoso no rádio, mas o Newton é um excelente jornalista. Jornalista por quê? Porque ele tem informação no impresso. O texto do Newton é bom. Quando você tem um texto bom, a sua interpretação de qualquer texto que você lê fica melhor. Então, o seu Walter deu pra gente toda essa base, a base do texto, que eu acho que é a essência do jornalismo, independente da plataforma que você faça, seja TV, seja internet, seja rádio. Se você não tiver o texto bom... Então, mas eu ia tocar nesse assunto, porque se você for ver hoje muitos profissionais, eu estou falando de nível nacional, que hoje estão no rádio ou na TV, eles tiveram essa passagem pelo impresso, que foi um período que o impresso tinha todo esse zelo, você pega o William Vac, por exemplo, sim, a passagem pelo impresso, outros grandes jornalistas, né, porque realmente o impresso era uma escola, era uma faculdade, né, assim, para formar o bom repórter, o bom redator e tudo mais, né. O Edson Xavier, que hoje ele está no Japão, ele é repórter da sucursal da Globo lá no Japão. O Patrick, que deve ter gravado um depoimento, durante muito tempo ele foi chefe de jornalismo na Rádio Jovem Pan, apresentou os Pingos nos Is, se notabilizaram através dessas plataformas, mas eles são de formação e de essência... A base é pelo impresso. É isso, pelo impresso. Então você percebe que eles têm essa diferenciação, não só na capacidade de se comunicar, mas na capacidade de improviso, de entender melhor o que está acontecendo e de reagir melhor àquilo que está acontecendo. Né? Uhum. Muito bom. Realmente a contribuição, prova disso são os testemunhos aqui do Walter, é um legado, né, né, capitão? A gente vê, você falou de 2 gerações, a primeira geração ainda a gente tem pessoas profissionais atuando, né, e a segunda é um legado que o Walter deixou. Né? Na hora que nós fazemos a indicação, fazemos a pesquisa, a gente não tem bem o entendimento do que significa Walter Zompero. Essa é a realidade. Nesse pouco tempo aqui eu pude perceber a grandiosidade que foi essa obra Walter Zompero, né? Pelo esse entendimento que vocês estão falando aqui, pelo entendimento das pessoas que fizeram o depoimento, pelo retorno da comunicação social. Então é um comunicador, na sua interesse, que ele passou uma coisa para todos vocês, que é a preocupação com o que se transmite, a responsabilidade pelo que você escreve, a responsabilidade com que você transmite a informação. É isso que nós queremos. Então hoje eu vejo que indicar ele para receber essa homenagem, começou com o Denival e terminou com o nosso amigo Newton Mendonça, e agora com todos vocês, me sinto satisfeito de ser um dos vereadores, ou seja, o representante da Câmara Municipal, que um dia vai dizer que a Câmara Municipal fez a homenagem para Walter Zompero. Não foi o vereador capitão, foi a Câmara Municipal. E é claro que sempre tem um que se destaca, que é natural, né? Mas hoje que eu vejo, a gente gosta de ficar percebendo e ouvindo, vocês falaram sempre uma coisa em comum: responsabilidade, preocupação com o que escreve e principalmente se a mensagem vai bater lá e vai voltar com eco de positivo, continue. Parabéns ao Walter Zompero, parabéns aí aos seus pupilos, não é isso? Os alunos. E a gente vai conhecer mais desses alunos aí, a gente vai pedir para o Denival colocar alguns profissionais que deixaram a mensagem ao grande mestre Walter Zompero. Olá, amigos. É com grande prazer que eu venho também fazer referências à pessoa do Sr. Walter Zompero, uma pessoa que me ensinou muito enquanto eu estive na Folha do Povo de 98 a 2003. Eu era repórter social da Folha do Povo e cheguei na Folha e fui muito recebido por Sr. Walter, como recebia todo mundo, e aprendi muito mesmo. Sr. Walter sempre estava pronto para ajudar, para nos ensinar e compartilhar seu conhecimento. Essa homenagem a ele é muito merecida. Parabéns ao Sr. Walter Zompero e a toda a sua família. Valeu. Eu acho que nem se eu viver 100 anos, eu nunca vou me esquecer desse dia. Meu amigo me ligou e me disse: Andréia, vai lá na Folha do Povo e procura um senhor de cabelos brancos, óculos e barba. No mesmo dia eu fui lá e assim que eu passei pela porta, eu dei de cara com um senhor de cabelos brancos, óculos e barba.
O seu Walter era uma pessoa muito respeitada lá dentro do jornal, por ele ser mais velho, mais experiente. A gente considerava o seu Walter como se fosse o nosso chefe. A gente respeitava muito tudo que ele falava. Ele dizia assim: eu não sou chefe de ninguém aqui não, viu? Eu sou um funcionário assim como vocês. E eu acho que o que o seu Walter mais queria era o reconhecimento das pessoas. Ele desejava muito ser reconhecido pelo trabalho, pela dedicação, pelo profissionalismo. E eu realmente espero que onde quer que ele esteja agora, ele goste muito dessa homenagem. Bom, o que dizer de Walter Zompero? Pessoa que eu tive a honra de trabalhar em Tupã aí nos anos 90, no começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, no jornal Folha do Povo. Eu me lembro muito também, todas as quintas-feiras, eu e o Walter íamos para Bastos, onde a gente fazia também o jornal A Tribuna Bastense. A gente passava na Brataque e depois ia para a prefeitura e atualizava as matérias na época. Inesquecíveis as nossas quintas-feiras, era o dia que eu mais gostava, na verdade. Eu aprendi demais com o Walter. Eu era jovem ainda, menino, começando no jornalismo, 15, 16 anos, bebendo nas principais fontes, e seguramente o Walter foi uma das pessoas que mais me ajudaram a escrever, a aprender a escrever, nesse ofício de escrever. Então tenho um carinho enorme pela pessoa e é uma homenagem pra lá de justa. Uma pessoa que tem uma identidade com Tupã, que não só a mim, mas tenho certeza que muitos outros jovens passaram pelas suas mãos aprendendo o ofício de escrever. Walter é um grande amigo e é uma homenagem justíssima para a nossa querida cidade de Tupã, inesquecível também os meus bons tempos de Folha do Povo e Tribuna Bastense. Que saudade! Eu que hoje milito no rádio, estou indo agora para a área também de escrita, né? Estou escrevendo meu primeiro livro, mas uma coisa incrível foi aprender a escrever com o querido Walter. Uma homenagem justíssima e um grande abraço a todos que estão fazendo essa belíssima homenagem. Tá bom? Eu me chamo Patrick Santos e trabalho na Jovem Pan de São Paulo. Walter Zompero. Muitos o chamavam de Valtão, Zompero, professor Walter. Barbudo, para nós era simplesmente seu Walt. Seu Walt é um profissional incrível, extremamente responsável, pontual, pau para toda a obra. Além de profissional excelente, também um grande amigo, porque ele nos auxiliava, nos ajudava. Eu acho que todos que passaram pelo jornal tiveram o apoio, tiveram a ajuda, tiveram o carinho do seu Walter. Eu acho que todos nós que passamos por lá aprendemos um pouco com ele, pois ele estava sempre pronto para nos ajudar, a acolher, e qualquer horário, qualquer hora que a gente precisasse, falava que precisava da ajuda dele, ele estava sempre pronto para ir lá e nos auxiliar. É difícil falar dele e não embargar a voz, porque é uma pessoa incrível, que nos deixou saudade, nos deixou marca. E foi um prazer conviver com ele e aprender tudo com que ele me ensinou, me deixou, fez eu crescer profissionalmente e também como pessoa. Bom, é isso aí, sem mais. Eu tive a honra de trabalhar com o seu Walter aqui na Folha do Povo e também na Tribuna em Bastos, e fui testemunha do entusiasmo que o seu Walter tinha pela notícia, pelo fazer notícia. O seu Walter nasceu jornalista, ele viveu jornalista. O seu Walter também foi professor de gerações de jornalistas aqui em Tupã, e mais que isso, ele ajudou a estabelecer os parâmetros para a imprensa em Tupã, coisa que não é muito fácil, porque naquela época a gente não tinha Google, a gente não tinha redes sociais, e para apurar os fatos a gente tinha que realmente ir para o local que estava acontecendo. O seu Walter era entusiasmado com isso, ele vivia isso. E foi esse entusiasmo que ele conseguiu passar não só para mim, mas para uma geração inteira de outros profissionais que tiveram também a oportunidade de conviver com ele. Portanto, essa homenagem é justíssima, acredito eu,
porque a gente precisa reconhecer aqueles que trabalharam para fazer as coisas acontecerem aqui em Tupã. E o seu Walter é responsável por estabelecer os padrões da imprensa tupanense, né? O seu Walter foi um dos que mais militaram, um dos que mais ajudaram a crescer e a fundamentar o jornalismo que a gente tem em Tupã hoje, que é de muitíssima boa qualidade. Portanto, eu quero só deixar aqui registrado meu testemunho de que essa homenagem é justíssima. Quero deixar claro, registrado aqui também a minha admiração ao seu Walter Zompero, ao legado que ele deixou, e é claro, meu agradecimento por tudo que ele fez por mim, particularmente, nesse período que a gente pôde conviver, né? Eu queria deixar minhas saudações à família e elogiar também o Capitão Neves pela iniciativa, por estar lembrando desse que foi o baluarte, um dos grandes nomes da imprensa de Tupã. Vou falar de uma pessoa que já não está mais aqui entre nós, que era meu amigo Walter Zompero, né? Uma pessoa que já morreu e era uma pessoa muito simpática, uma pessoa boa demais. Ele era mais do que meu pai, né? Ele merece a homenagem que vão fazer para ele. Quero falar do seu Walter, que é uma pessoa honesta, uma pessoa que deixou saudade, é uma pessoa querida em nossa sociedade, trabalhou muitos anos na Folha do Povo. A única coisa que eu tenho a dizer para ele, não tem palavra para dizer, era um pai para mim, seu Walter. Seu Walter deixou muito saudade e eu não tenho mais palavras para dizer sobre o seu Walter. Seu Walter é um amor de pessoa, deixou uma maior saudade. E ele mereceu muito essa homenagem, porque seu Walter já era querido demais, né? Era um redator bom, inteligente demais. Eu tenho saudade do seu Walter, não tenho mais palavras para dizer. Muito obrigado. Eu tenho do seu Walter, de todos os anos que eu trabalhei com ele na Folha do Povo e dos vários anos que eu fui amigo dele, aquele dizia que uma boa entrevista se faz com um bom bate-papo. Não adianta você ter uma listinha de perguntas e respostas e chegar no entrevistado para falar, porque você só vai afastar a pessoa. O bom mesmo é você atrair o entrevistado para você com um bom bate-papo. E se fosse na Quipão ainda tomando um cafezinho, melhor ainda. Anos mais tarde, fazendo especialização em jornalismo literário aqui em São Paulo, eu ouvi algo semelhante dos meus professores, que uma boa entrevista se fazia com um bom bate-papo. Isso, o seu Walter já me dizia lá em 95 na Folha do Povo. Essa é uma das experiências e uma das lembranças mais ricas que eu carrego do tempo em que eu trabalhei com ele na Folha do Povo e que é de suma importância para qualquer pessoa que trabalha na área de jornalismo. E com esses depoimentos nós encerramos esse programa Ponto de Vista, uma homenagem ao grande jornalista Walter Zompero. Eu agora faço um testemunho aqui, tive a oportunidade de conviver com ele um curto período, ali quase que 1 mês ou 2 meses. Ele teve essa paciência de professor. Eu ainda estava na faculdade e ele me levou algumas vezes para escrever na tribuna ali embaixo. Eu lembro, o Paulo falou do Fusquinha, passava com o Fusquinha ali em casa e falava, vamos lá, tal, você não vai ganhar nada, mas falei, não, eu quero aprender. E ia com ele ali e realmente era uma sala de aula, conviver com ele era ter um mestre ao lado. E no meu trabalho de conclusão de curso, logo após esse curto período que eu convivi com ele, eu deixei uma mensagem de agradecimento e gratidão ao grande mestre Walter Zompero. Então também faço um registro aqui, embora não tenha convivido tanto tempo como os demais profissionais aqui que participaram, mas com certeza eu disse que é um legado e com certeza Walter Zompero deixou um legado na comunicação. Faz muita falta, principalmente nos dias de hoje, onde a comunicação vive um período de turbulência, fake news e tudo mais. Um profissional do quilate de Walter Zompero faz muita falta, especialmente também hoje que Tupã possui cursos de comunicação. Com certeza ele seria um professor ali que contribuiria muito para a formação dos nossos alunos. Então a gente deixa aqui uma mensagem de agradecimento e uma homenagem a esse grande profissional que nos deixou há 5 anos, mas o seu legado continua presente em nossas vidas, principalmente nos profissionais de comunicação, na família, nas pessoas que conviveram com esse grande homem. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.